bem? Hoje aqui no canal eu vou ensinar para vocês a fazer, ó, essa árvore de Natal em crochê, né? Ela é um crochê amigurumi, porém com um detalhe bem interessante. Nós vamos reaproveitar esses cones aqui, ó, que vem normalmente barbante, lã, algumas linhas também. Então a gente vai fazer um trabalho de reaproveitamento de materiais, né? Como muitas vezes a gente não sabe o que fazer com esses cones, né? Quando termina a linha, termina a lã, não tem como reaproveitar. Então, eu trouxe aqui para vocês a ideia, né? Que ele fica bem estruturado, fica bem em pezinho, ó. Toda essa árvore de Natal que eu vou explicar para vocês. Então, não perde, eu espero que vocês gostem. Vamos conferir aí o passo a passo e vamos lá? Então, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês, ó, toda a árvore que eu vou explicar o passo a passo completinho, né? Ela fica em pezinha, super fácil, tá? Porque ela tem toda uma estrutura bem firme por dentro. Por quê, gente? Porque a ideia é a gente conseguir reaproveitar esses cones, né? Que são os cones que vem barbante, que vem lã, alguns tipos de linha também, né? Que a gente compra às vezes em cone e depois não sabe o que fazer, né, com eles, e acaba jogando fora e não sabendo reaproveitar. Então a ideia aqui hoje é trazer para vocês aí como reaproveitar esses tipos de cones, né. Então ele fica desse jeitinho e nós vamos então aqui para as medidas, ó, de comprimento, deixa eu mostrar para vocês, ó, tô pegando desde aqui de baixo até a estrela, tá. Ó, tem 25,5 cm, quase 26 centímetros aqui de comprimento, certo? A largura, gente, eu vou contar o diâmetro maior aqui do nosso trabalho, ó. Tem 9,5 centímetros de diâmetro, tá bom? Essas são as medidas. Vamos agora para os materiais. Então, para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de barbante de 6 fios, né, na cor verde escuro. Reparem que é justamente o barbante que é de cone, tá vendo? Então, é justamente sobre esses cones aqui que eu tô falando para vocês, para a gente reaproveitar, né? Então, ó, o barbante de 6 fios na cor verde escuro. Nós vamos utilizar hoje também linha 100% algodão de Tex 295 ou 300 nas cores amarelo claro, esse é um amarelo bem clarinho, aquele amarelinho bebê, né? Nós vamos utilizar o verde hortelã, tá? E também nós vamos utilizar o vermelho, tá bom? Nós vamos precisar. Vamos precisar aqui também dessa linha, ó, ela é uma linha toda felpudinha, tá, gente? Ele muito provavelmente é fio acrílico, ele não é de algodão, tá? Então eu vou utilizar aqui um novelinho, se eu não me engano o nome dele é Dália, mas vocês podem encontrar aí de outras marcas também com a mesma texturinha aqui, ó, do fio, que ele é todo felpudinho. Eu vou utilizar na cor branca, tá? Para dar um destaque aqui na nossa árvore, como vocês podem ver. Então vou precisar aqui dele. Vamos utilizar também linha de costura, tá? Hoje o nosso trabalhinho aqui tá um pouquinho mais complexo em quantidade de materiais, né? Linha de costura, aquela linha que a gente compra para máquina de costura mesmo, na cor branca, tá bom? Vamos utilizar aqui, pessoal, a nossa agulha de crochê número 3,5 milímetros para a gente trabalhar com barbante. E com as linhas, nós vamos utilizar a agulha 2,5 milímetros, tá bom? Então, nós vamos fazer uso de duas agulhas hoje, a 2,5 e a 3,5 também, tá? Vamos precisar da nossa agulha de costura, da agulha de tapeçaria e também dos nossos alfinetes, certo? Vamos utilizar aqui um pouquinho de enchimento acrílico, bem pouquinho mesmo, para a gente colocar no topo por dentro da árvore, tá bom? Bem na pontinha a gente vai precisar. Vamos utilizar aqui um cone, né? O cone de barbante, de lã. O que eu tô utilizando é de lã, tá bom? Então é um cone para a gente reaproveitar aqui. Ele é bem firme, né? Então ele dá uma estrutura muito boa para nossa peça, né? Ele dá uma estrutura boa, um acabamento bom, ele ajuda nisso. E ó, ele tem 17 centímetros de comprimento para vocês terem noção. Aqui a medida também do diâmetro é 7,3 de diâmetro, tá?
Então, essas são as medidas do cone que eu tô trabalhando, porque às vezes os fabricantes têm umas medidas diferentes, então eu tô explicando isso para vocês também, tá bom? Então, façam de acordo com a medida do de vocês. Nós vamos também utilizar, deixa eu pegar aqui, um recorte de papelão, tá? Eu vou precisar de um recorte de 6 centímetros de diâmetro, papelão, por quê? Porque a gente precisa da estrutura aqui no fundo. Como o cone é aberto, a gente precisa da estrutura aqui embaixo. Então, para isso, eu tô utilizando também um recorte de papelão. Simples, tá, gente? Nada demais, tá? Opa! Vamos precisar também da nossa cola universal, justamente para unir o cone nesse recorte de papelão e também para colocar os acessórios, certo? Vamos utilizar aqui a nossa tesoura, como sempre. E por último, então, a nossa fita métrica, tá bom? Bom, pessoal, para a gente fazer, vocês sabem que a gente vai ter que se basear muito pelo cone que a gente vai utilizar, né? No meu caso aqui, eu tenho um de 17 centímetros por 7 de diâmetro aqui nessa parte maior. E a parte menor aqui, deixa eu só confirmar o tamanho. A parte menor, nós temos 3,5 centímetros, tá? Dessa parte menor. E nós vamos nos basear muito pela medida dele. Então, tenham o cone sempre por perto para poder fazer o de vocês, porque pode ser que o cone que eu tenho aqui, né, do fio, seja diferente dos que você tem aí à disposição, tá? Porque cada fabricante faz um cone diferente. Esse aqui do meu é de lã, tá bom? É daquela lã que é feita em tricô à máquina, tá? Se você tiver de barbante, muito provavelmente vai ser um pouco mais fino. E é por isso que eu tô passando essa orientação primeiro para vocês, tá bom? Então, sempre se baseia pelo cone que vocês têm à mão, tá? Então, vamos lá, gente. Com barbante verde, vamos fazer um anel mágico. E assim, eu já vou explicar logo de cara aqui. Correntinha inicial. Nós vamos fazer a primeira parte aqui para deixar mais fininho aqui para cima, tá? Então, aqui vai ter ainda uma extensão da parte do crochê para deixar ele fininho aqui com uma pontinha legal, tá bom, gente? Para vocês terem uma ideia. Então, anel mágico, correntinha inicial, nós vamos fazer aqui, ó, 6 pontos baixos para iniciar, como qualquer amigurumi, né, gente? Então, nós vamos trabalhar aqui com 6 pontinhos baixos, tá? Então, ó, 3, 4, 5 e 6. Só lembrando a vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem a correntinha, o ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês direitinho, passo a passo, desde a correntinha até o ponto caranguejo, tá bom, gente? Olha lá primeiro e depois volta aqui. Então, ó, vou puxar esse fio do anelzinho mágico, deixo bem fechadinho, como vocês podem ver. Eu coloco o fio aqui na correntinha para contar com a carreira e ao mesmo tempo prender direitinho, tá bom? E vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá bom? Então, ó, um aumento em cada ponto nada mais é do que a gente fazer 2 pontinhos baixos dentro de cada pontinho de base até o final, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês. No total, a gente vai ficar com 12 pontos. Ó, gente, feito aqui desse jeitinho, agora o que que eu vou fazer? Vou fazer 2 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira. Então, no total, a gente continua com 12 pontos baixos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer essas 2 carreirinhas, volto com vocês para mostrar que ele já vai começar a dar formatinho aqui, ó, como vocês já podem perceber, tá vendo? Então, eu vou fazer as 2 carreirinhas e volto. Feito aqui, pessoal, ó, já tá começando a dar formatinho, como vocês podem perceber. Vamos então para a próxima carreira, que nós vamos fazer aqui, ó, um pontinho baixo e no ponto seguinte a gente faz um aumento, tá? Vamos repetir aqui por toda a voltinha essa sequência, ó, um ponto baixo, ponto seguinte, um aumento. No final da carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e volto aqui com vocês para a gente continuar. Feito aqui, gente, vamos fazer agora 2 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, nós vamos continuar com os 18 pontos, certo?
Eu vou fazendo aqui um ponto baixo em cada por 2 carreiras e volto com vocês. Só explicando, tá, gente? Eu vou fazer essa carreirinha, por que essas 2 carreiras? Porque olha só, aqui na minha abertura dessa parte de cima aqui do cone, ó, ele já encaixa certinho. Então, se ele já encaixa, fazendo as 2 carreiras, ele já começa a cobrir essa primeira parte, tá bom, gente? Então, é por isso que eu já tô aqui começando a fazer, né, os 18 pontos por 2 carreiras, porque assim a gente vai começar a dar entrada aqui no comprimento do cone que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, como ele já tá com o encaixe certinho aqui, tá vendo? Ele já tá bem posicionado, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente chegou num ponto que a gente precisa aumentar um pouquinho mais. Então, vamos seguir aqui. Agora nós vamos fazer, ó, 2 pontos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz o aumento, tá? Vamos repetir também essa sequência por toda a volta, tá, gente? No final da carreira a gente fica com 24 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar e a gente continuar aqui o passo a passo. Ó, pessoal, ficou desse jeitinho. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer aqui 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira. Por que 4 carreiras, gente? Porque de acordo com o tamanho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Do cone, ó, ele tá até um pouquinho folgado aqui, tá vendo? Então, isso significa que ele vai preencher um pouquinho mais o espaço. Então, eu não vou fazer só 2 como na parte anterior, vou fazer 4 carreirinhas para ele poder, né, chegar numa altura que a gente possa fazer aumento novamente, tá bom? Então, 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto de base. No total, a gente continua com os 24 pontos, tá? Então, eu vou fazendo aqui e volto com vocês para continuar. Feito aqui, gente, o que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos fazer um aumento aqui no começo. Nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Em seguida, a gente faz novamente um aumento, tá? E vamos fazer mais 11 pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar aqui o fio que ele tá puxando. 5, 6, vamos ver aqui. 7, 8, 9, 10 e 11. Ó, a gente voltou aqui na parte inicial. Então, no total, a gente fez 2 aumentos. Então, de 24 pontos que a gente tinha, a gente agora tá com 26 pontinhos, tá bom, gente? Feito isso, né, os 26 pontinhos, vamos fazer agora mais 5 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, nós vamos fazer aqui mais 5 carreiras de um ponto baixo em cada. No total, a gente fica com os 26 pontos que a gente acabou de fazer da carreira de aumento, tá bom? Então, eu vou fazer essas 5 carreirinhas e volto com vocês para continuar. Ó, gente, tá ficando desse jeitinho, tá bom? Então, só para mostrar para vocês. Feito isso aqui, né, depois das 5 carreirinhas, o que nós vamos fazer? Vamos lá, gente. Um aumento, novamente aqui no início, né? E nós vamos contar da seguinte forma agora. Então, ó, aumento, vamos fazer 12 pontos baixos, tá? Então, ó, 3, 4, 5, 6, deixa eu puxar o fio aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feito isso, aumento novamente, ó, um aumento. E aí, para completar a carreira, nós vamos fazer aqui, então, mais 12 pontos baixos, tá? Então, no total, agora, a gente vai ficar com 28 pontinhos, certo? Então, ó, vamos fazer aqui até completar os 12 pontos. E eu volto, então, com vocês para a gente continuar. Feito aqui com os 28 pontinhos, agora nós vamos fazer mais 5 carreiras de um pontinho baixo em
cada um dos pontos de base até o final da carreira. Então, nós vamos continuar aqui com os 28 pontos que a gente acabou de aumentar, né? Então, eu vou fazer essas 5 carreirinhas, volto com vocês e a gente continua fazendo a nossa árvore. Ó, gente, tá assim, desse tamanho, tá vendo, pessoal? Aqui é a parte da pontinha, né? E aqui é o comprimento que a gente tá. Então, feito aqui, depois das 5 carreiras, nós vamos mais uma vez fazer aquele jeitinho, tá, gente? Aumento no primeiro ponto, 14 pontos baixos, 14 não, perdão, gente, 13 pontos baixos, tá? Então, ó, aumento, 13 pontos baixos, agora eu vou fazer 5, 6, 7, 8, 9, deixa eu só puxar meu fio aqui, 10, 11, 12 e 13. Agora sim, vamos fazer em seguida um aumento novamente e vamos terminar a carreira com 13 pontos baixos de novo. Então, vamos lá. No total, a gente vai ficar com 30 pontos agora, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira, volto com vocês e a gente continua. Feito aqui, pessoal, agora então nós vamos fazer mais 4 carreirinhas aqui de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira. Então, no total, a gente continua com os 30 pontos que a gente acabou de fazer a carreira de aumentos, né? Então, eu vou fazer as 4 carreirinhas e volto com vocês. Bom, pessoal, antes da gente dar continuidade, né? Depois daquelas 4 carreirinhas, ó, o encaixe dele dá certinho aqui, é só dar uma puxadinha, tá vendo, ó? Que o encaixe dele dá certinho aqui na parte final. Então, o que que eu fiz? Eu recortei aqui, ó, um recorte arredondado, né? Redondo mesmo, de papelão. Esse recorte aqui, ele tem 6,5 centímetros de diâmetro, tá? A medida aqui dele, o diâmetro. E esses 6,5 centímetros eu vou colocar aqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Eu vou encaixar ele aqui nessa parte, tá? Por quê? Porque agora vai entrar a parte da gente fechar o crochê aqui. Então, pra gente fechar essa parte aqui, eu não posso deixar ele desse jeito aberto, porque senão depois aqui não vai ter apoio certinho, vai ficar meio oco. Conforme o crochê vai estar fechado aqui, a sensação que vai dar é que vai estar meio oco. Então, a gente precisa dar uma base aqui embaixo só para ele ficar certinho, tá bom? Então, vamos colocar essa parte aqui, ó. Eu vou tentar achar uma posição melhor para mostrar para vocês, ó. Nós vamos colocar desse jeitinho, tá bom? Então, o que que eu vou fazer para isso? Eu vou passar um pouquinho de cola, bem pouquinho, tá? No caso, eu vou pegar aqui a cola universal. Vocês podem utilizar cola de silicone, cola branca mesmo, tá? Não tem problema. Ó, é bem pouquinho, é um fiozinho bem fininho, tá, gente? É só para ele fixar mesmo no cone, tá bom? Ó, vou dar a voltinha aqui na bordinha. Deixa eu dar aqui, passar mais um pouquinho. Aí, dei a voltinha. E aí, nós vamos, então, encaixar aqui nessa parte, ó. Nós vamos dar encaixe dessa parte de baixo, tá vendo? E vamos aguardar secar, tá? Ele leva uns 5 minutinhos para secar, no meu caso aqui. Eu vou esperar ele secar e volto com vocês pra gente, então, realmente continuar o crochê aqui bonitinho, tá bom? Bom, gente, enquanto o cone tá secando, nós vamos então começar a fazer a parte aqui de baixo, né, da nossa árvore. O que que nós vamos fazer, pessoal? Para essa primeira carreira da parte do fundo, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base, pegando a argolinha de trás, ó. Eu tô pegando a argolinha de trás, nesse caso, de cada ponto de base, tá? Então, ó, tá vendo? Um ponto baixo em cada ponto, pegando a argolinha de trás. No total, continuamos com os 30 pontos, tá? Eu vou fazer essa carreirinha e volto com vocês pra gente, então, fazer o encaixe certinho de colocar o cone, colocar um pouquinho do enchimento aqui na pontinha, né, que ele vai precisar, e também pra gente continuar fechando aqui com o crochê. Ó, pessoal, agora sim, fiz a carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho do enchimento, tá? Só um pouquinho mesmo, tá vendo? E vou colocar lá
no início da nossa árvore, bem aqui na pontinha, tá, gente? Então, eu vou colocar bem aqui na região da pontinha da árvore. Eu vou colocar enchimento, por quê? Porque aqui a gente vai precisar para dar estrutura para poder passar o cone, porque o cone, como não tem essa parte fininha aqui da parte de cima, a gente precisa da estrutura de outro jeito, né? Então, por isso, ó, eu tô colocando enchimento só aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, eu acho que vai ser muito difícil de vocês conseguirem enxergar por dentro, mas ele tá até aqui mais ou menos, ó, pra vocês terem uma noção, tá até aqui, tá? Então, eu coloquei aqui o suficiente para tá 2, 3, 4, 5, 6 carreiras mais ou menos aqui do início, tá? Com o enchimento. Venho agora, quase caiu a câmera aqui, pessoal. Venho agora com o cone, né? Já com a parte colada aqui. Agora sim eu vou encaixar essa parte, a gente puxa bem, tá? Se ainda não secou direito, é bom esperar a secagem completa, porque como a gente vai puxar aqui, corre o risco de empurrar o papelão e não vai dar muito certo, né? Então, ó, puxa bem aqui, deixa bem encaixadinho e agora sim nós vamos continuar com a parte do crochê aqui para fechar essa abertura de baixo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, ó, nós vamos começar aqui pegando, ó, uns pontinhos e fazendo 6 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui fica um pouquinho tortinho para vocês enxergarem, porque é um pouquinho difícil, porque bem ou mal aqui a árvore é bem compridinha, tá, gente? Por isso tá um pouco mais difícil de mostrar para vocês. Mas, ó, fiz 6 pontos baixos normais. Em seguida, a gente faz a diminuição de amigurumi, ó. Eu pego as duas argolinhas da frente dos dois próximos pontos e faço a minha diminuição. Vou repetir aqui por toda a voltinha, 6 pontos baixos nos próximos pontos, e aí no ponto seguinte eu faço a diminuição. No total a gente vai ficar aqui com cerca de 27 pontinhos, eu vou calcular certinho, né, porque eu tô fazendo aqui a diminuição de acordo com o tamanho do cone que eu tenho aqui para vocês, mas vai ficar com 27 pontinhos, tá bom? Então eu vou fazer, volto e mostro certinho. Feito aqui. E para nossa próxima carreira, pessoal, nós vamos fazer, ó, 2 pontinhos baixos e uma diminuição no próximo. E vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência, tá, gente? Então, façam aí 2 pontos baixos e aí no ponto seguinte a gente faz uma diminuição. No total, aqui nesse caso, nós vamos ficar com 21 pontinhos baixos, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, volto com vocês e a gente continua. Feito aqui, tá assim, tá, gente? Ó, tá desse jeitinho a abertura, tá? Só para vocês verem bem. Então, nós vamos continuar aqui fazendo, tá, pessoal? Para a próxima carreira, nós vamos novamente fazer 2 pontos baixos nos pontos seguintes, né? E em seguida, a gente faz a nossa diminuição. Vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira nós vamos ficar, nesse caso aqui, com 16 pontinhos baixos, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui 2 pontos baixos e uma diminuição e volto então com vocês para a gente continuar. Ó, gente, feito aqui ficou desse jeitinho a abertura. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer simplesmente, ó, uma diminuição em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, façam aí uma diminuição em cada ponto, ó, diminuição de amigurumi, tá? Eu vou fazer aqui, no total a gente vai ficar com 8 pontinhos baixos, tá bom, gente? E volto então com vocês para mostrar como vai ficar. Ó, gente, ficou desse jeitinho, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou arrematar, ó, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, certo? Puxo o fio, deixo uma sobra pra gente costurar, tá? Deixa eu cortar aqui, ó. Cortei. Deixo uma sobrinha assim pra costura. Venho aqui com o meu fio, dou nozinho duplo. Ó, passo 2 vezes o meu fio aqui por dentro. Puxo bem, deixo bem fechadinho, certo? E temos aqui essa abertura para fechar. Como que nós vamos fazer, pessoal? A gente vem aqui com a agulha de tapeçaria agora, ó.
gente coloca aqui e vamos fechar essa aberturinha pegando da seguinte forma, gente. Eu pego, ó, as argolinhas externas dos 2 próximos pontos e vou puxar. E assim eu vou fazer por toda a carreira, ó, argolinha externa dos 2 próximos pontos e puxo. Deixa eu dar uma viradinha, argolinha externa aqui dos pontos, puxo. Chegando aqui no final, ó, a gente puxa todo mundo bem, deixa bem fechadinho para ser o falso anel mágico aqui, ó, tá vendo? Vai ficar bem fechadinho desse jeito. Puxo, venho aqui e arremato, ó, vou dar 2 nozinhos aqui, primeiro nó, venho aqui do ladinho do ponto, tá vendo? Puxo e dou o segundo nozinho, aperto bem esses nozinhos, tá, gente? Para não correr o risco de soltar. E escondo esse barbante de sobra aqui por dentro da nossa peça. Escondi aqui por dentro, venho com a tesoura e corto aqui a rebarbinha, né, a sobrinha. Então, olha só como ele ficou aqui bem fechadinho, tá vendo? E ó, ele não fica oco, né? Como a gente colocou aquela estrutura do papelão, ele fica fechadinho aqui para ele poder ficar em pé certinho, do mesmo jeitinho, tá bom? Então, fizemos aqui a estrutura principal da nossa árvore. Vamos continuar. Bom, gente, vamos lá, ó. Agora, com esse fio felpudinho branco, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer a parte dos acabamentos e a decoração da árvore, né? Então, ó, nós vamos pegar aqui, ó, bem na carreirinha que a gente fez aquela dobrinha, tá vendo? Que a gente deixou aqui a argolinha de trás aqui aberta, né? Como vocês podem ver. Então, eu vou pegar bem na argolinha, tá? Só nessa argolinha que tá aqui de fora. E vou dar 2 nozinhos. Nós vamos fazer a parte de acabamento da parte de baixo primeiro e depois nós vamos fazer toda a voltinha aqui em cima de uma forma diferente, tá? Então, vamos lá, ó, correntinha inicial, certo? E vamos lá, gente, ó, um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Eu sei que vocês não vão conseguir visualizar direitinho o ponto por conta dessa parte felpuda, mas prestem atenção que eu vou explicando para vocês, tá? Ó, outro ponto baixo no ponto seguinte, e assim nós vamos dar esse acabamento, ó, fazendo um pontinho baixo em cada uma dessas argolinhas aqui dessa volta, ó. É só essa argolinha sobressalente dessa carreira que a gente fez, tá vendo como ela aparece aqui? Então, a gente só pega essa argolinha e faz aqui, ó, um ponto baixo, tá bom? E assim a gente vai seguir por toda a voltinha, tá? Ele enrosca o fio porque ele é todo cheio de pelinho, né, gente? Ó, e eu vou fazer por toda a voltinha e ele vai ficar com esse acabamento na parte de baixo, tá bom, pessoal? Então, façam aí, ó, é só um pontinho embaixo em cada um dos pontinhos de base, ó, por toda essa voltinha, tá, gente? Então, eu vou fazendo aqui, façam com calma, porque ele realmente é um fio que enrosca bastante. E volto então com vocês. Ó, gente, fiz aqui, fiz toda a voltinha, então ele ficou desse jeitinho, ó, ele dá um acabamento aqui na parte de baixo. Então, eu volto aqui no pontinho inicial, não no ponto da parte branca, eu volto aqui embaixo, tá? Porque a gente não consegue alcançar o pontinho inicial dele por conta dos pelinhos do fio, né? A gente não consegue enxergar. E fiz um ponto baixíssimo, tá bom? Puxo o fio, só lembrando vocês que eu esqueci de falar, tá? Eu troquei de agulha pela 2,5 para poder usar esse fio, tá bom, gente? Então, ó, eu utilizei a 2,5 para fazer essa parte, tá bom? Só para reforçar para vocês. Ponto baixíssimo, puxo o fio. Aqui, gente, não precisa deixar fio comprido de sobra, menos que vocês queiram, né? Porque a gente pode fazer o seguinte, ó, vou até mostrar para vocês. Te deixo um super fio comprido de sobra, ó, bem grandão, tá? Corto, dou o nozinho duplo com cuidado, porque afinal de contas ele tá com fio comprido. Eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente pode fazer isso. Ó, nó duplo, puxo bem, deixo bem fechado aqui essa abertura. E o que a gente pode fazer? A partir daqui a gente pode colocar, ó, mais ou menos a cada 3 carreiras,
a gente pode ir subindo, ó, o nosso trabalho, tá? Então, a gente vai dando voltinhas aqui e vai subindo aqui do outro lado, tá vendo? E assim a gente vai dando voltinhas, ó, a cada 3, 4 carreiras mais ou menos, a gente vai completando aqui essas voltinhas em volta da árvore. Tá vendo que ela vai ficando toda bonitinha aqui, né? Então, assim, a gente já começa a fazer outra decoração aqui no corpinho, né, da nossa árvore de Natal. Então, ó, a gente vai dando essas voltinhas, aí chega aqui nessa parte a gente sobe, e assim nós vamos fazendo toda essa parte decorativa. Quando a gente chegar aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês. Vou chegar aqui perto do topo. Ó, quando eu chegar aqui em cima, o que que eu vou fazer? Vou pegar um alfinete, por enquanto. Vou prender o fio aqui só para segurar, tá? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos prender esse fiozinho aqui, tá? Vocês podem usar cola ou podem costurar também, dando os pontinhos bem simplesinhos para prender. Então, eu vou mostrar para vocês a parte mais difícil, que seria pela costura, tá bom? Mas o acabamento vai ficar bem bonito, tá, gente? Então, já venho e vou mostrar. Bom, gente, o que que eu fiz? Eu peguei linha de costura, ela tá com fio duplo aqui na minha agulha de costura, tá? Então, eu dobrei o fio aqui pela agulha e fiz um nozinho na ponta. Linha de costura branca. O que que eu vou fazer, gente? A gente ajeita bonitinho, inclusive, aqui a posição que vai ficar a parte decorativa, tá, pessoal? Vocês ajeitam bonitinho pra ficar como falando, para ficar certinho aqui, né? Ó, a distância entre uma partezinha e outra, isso é importante a gente fazer, tá? Ó, deixa posicionado certinho já, porque agora com a parte da costura a gente só vai realmente fechar. Então, ó, eu começo, ó, fechando aqui na segunda carreirinha, da primeira para segunda carreirinha, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, ó, tá? Então, nós vamos começar a partir daqui de cima, dessa voltinha aqui dos dois. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar com meu fio numa abertura entre pontos qualquer aqui do próprio barbante. Vou passar aqui pra frente, escondi o meu nozinho lá por dentro, e aí nós vamos unir aqui, então, essa voltinha e essa junção, né, dos dois pontinhos, ó. Então, eu venho junto os dois fios com a agulha, já tiro meu alfinete aqui agora, puxo, ó, já prendemos a primeira parte. Feito isso, deixa eu virar pra cá pra mostrar pra vocês um pouquinho melhor. Seguro meu fio aqui e aí nós vamos dar uma leve voltinha aqui, ó, pra continuar prendendo essa primeira volta, tá? Essa primeira volta é importante a gente prender certinho, por quê? Porque é aqui que vai ficar a base principal aqui que a gente vai estar prendendo o fio, tá, pessoal? Então, é importante a gente dar a primeira voltinha aqui de cima, dar um pouquinho mais de destaque na costura, ó. Eu dou a voltinha desse jeito, certo? Vou voltar aqui no início e vou prender com nozinhos, tá? Ó, então, eu chego aqui no início, bem aqui na junção dos dois fios e vou prender com nó. Vou dar um nozinho, vou dar o segundo nó, puxo bem, venho com a tesoura e vou cortar esse fio de sobra. Vou deixar só um pouquinho aqui em excesso, tá, gente? É só para ele não ficar realmente solto. Ó, ajeito bonitinho, desço com meu fio aqui por dentro, né? Saio aqui na parte de baixo, onde já tá posicionado aqui a linha, tá vendo a minha agulha aqui? Saio bem aqui, venho, dou um pontinho, vou descer no próximo, já direto, ó. Puxo, dou outro pontinho, tá vendo que eu passo por cima do fio branco, né? Dou outro pontinho, vou descer aqui, ó, desci,
Aqui eu passo por cima do meu fio e levo ele lá para baixo. E assim eu vou construindo toda a costura, ó. Trouxe aqui para baixo, puxei, certo? Assim eu construo toda essa costura desse lado. Terminando esse lado, gente, a gente pode fazer a mesma coisa do outro lado. A gente pode fazer a mesma coisa aqui do outro lado, só que subindo, tá? Porque eu tô descendo aqui. Então, quando eu chegar na parte de baixo, eu posso já levar meu fio para esse lado e começar a subir, tá bom? E assim eu vou fazer toda a parte costurada, tá? Se vocês preferirem colar, utilizem a cola universal e vão dando alguns pinguinhos em volta, né, das voltinhas aqui que a gente fez, tá bom? Que também dá super certo. Então, fica aí a critério de vocês de escolha, né, de qual trabalho vão preferir fazer para colocar essa parte branca, tá bom? Então, eu vou seguir costurando e volto com vocês pra gente arrematar quando eu terminar do outro lado, tá? Ó, gente, fiz toda a costura, vocês não vão conseguir perceber, mas ele já tá todo presinho aqui, ó, tá vendo? Ele tá presinho do outro lado, então eu voltei subindo aqui, tive que colocar outro fio, inclusive, para poder fazer, né? Então, ó, ele ficou todo colocadinho desse jeito, tá? Feito isso, então, a gente arremata aqui em cima. Ó, vou dar um nozinho. Vou dar o segundo nó, eu tô pegando junto tanto o fio branco quanto o pontinho aqui da árvore que a gente fez. Então, eu dou os 2 nozinhos e escondo o fio de sobra aqui por dentro, tá bom? Escondido aqui, a gente corta, tá? Essa parte inicial que a gente costurou, se vocês quiserem aquela pontinha, vocês podem passar uma colinha também de segurança para poder deixar certinho aqui sem soltar, tá? E fizemos essa primeira parte decorativa. Vamos continuar. Bom, pessoal, vamos fazer as bolinhas que serão penduradas na árvore. Então, para isso, ó, eu vou estar utilizando verde hortelã de linha agora, tá? Vou estar utilizando também o amarelo clarinho, ele é um amarelo bebê, ele é bem clarinho mesmo. E vou estar utilizando também o vermelho, tá? Então, essas são as cores das linhas que eu vou usar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou pegar o vermelho para ser uma cor de destaque para vocês. Então, vamos fazer a bolinha? Vamos lá. Anel mágico, correntinha inicial. Vamos começar aqui fazendo 6 pontos baixos, tá? Ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que eu tô utilizando ainda a minha agulha 2,5, tá bom? Então, depois da gente ter trabalhado com barbante, eu só tô utilizando a agulha 2,5 para os fios mais finos, tá? Puxo o fio do anel mágico, deixo bem fechadinho. Coloco o fio aqui para eu contar a carreira e ao mesmo tempo prender ele sem precisar fazer nó. E vamos para a segunda carreira, que nós vamos fazer basicamente aqui um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira. Ó, então, a gente vai fazer um aumento em cada ponto. E no final da carreira, a gente fica com 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer um aumento em cada aqui e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, a gente arremata entrando aqui no ponto baixo, primeiro, né? Faz um ponto baixíssimo, puxa o fio, deixa a sobra para costura, lembrando, corto, dou nozinho duplo. E esse fio de sobra aqui vai ser o que a gente vai utilizar para costurar aqui pela volta da árvore, tá? Então, ele vai ser o que a gente vai utilizar realmente para costura. Então, deixem o fio de sobra. Esse fio inicial vocês podem até cortar, que não tem problema algum, tá bom? Mas o fio aqui maior, o fio de sobra, a gente vai deixar para costura. E eu vou fazer várias dessas bolinhas, tá, gente? Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Eu vou fazer as minhas aqui, volto com vocês para a gente então começar a costurar, né? Aprender em volta da árvore para deixá-la ainda mais bonita, tá bom? Ó, pessoal, tá aqui, eu fiz 15, tá? No total foi 5 do vermelho, 5 do verde e 5 do amarelo, como vocês podem ver, tá bom? Então, eu vou deixar eles reservados aqui do ladinho, depois a gente vai montar, então, na nossa árvore, tá? O que que nós vamos fazer agora? A estrelinha que vai em cima, tá? Então, com o fio amarelo,
Vamos fazer o anel mágico, ainda com agulha 2,5, tá? Correntinha inicial e vamos fazer aqui 5 pontos baixos para começar. Então, ó, 2, 3, 4 e 5. Feito aqui, a gente puxa o fio, deixo bem fechadinho, tá? E vamos para nossa segunda carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira. Primeiro pontinho ele sempre enrosca, então a gente pega aqui com cuidado, tá? Então faz um aumento em cada ponto, ó, por toda a voltinha, e no final da carreira a gente fica com 10 pontos baixos. Então eu vou fazendo aqui, volto com vocês e a gente continua. Feito aqui, pessoal, vamos para a próxima carreira, que nós vamos fazer, ó, um pontinho baixo e no próximo ponto de base a gente faz um aumento. Vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira a gente vai ficar com 15 pontos baixos, tá bom? Então eu vou fazendo aqui um ponto baixo, aumento e volto com vocês. Então agora a gente vai fazer as pontinhas da estrela, tá? Como aqui a gente tem múltiplo de 5, então a gente consegue fazer as 5 pontinhas a partir desse círculo que a gente fez. Então vamos lá, pessoal, vamos começar fazendo como, ó, 3 pontos baixos aqui para a primeira pontinha, uma correntinha, a gente vira o trabalho e vai fazer uma diminuição em amigurumi, né? Em seguida a gente faz um ponto baixo, então nós vamos ficar com 2 pontinhos. Uma correntinha, a gente vira novamente e nós vamos fazer uma diminuição, ó. Feita a diminuição, a gente ficou com um pontinho baixo. Então reparem que a gente fez a primeira pontinha. Puxa o fio, não precisa deixar sobra, tá? Então, ó, deixa só um pedacinho pequenininho, dá o nozinho duplo do arremate, puxo bem e vou fazer as outras 4 pontinhas além dessa. Então, ó, eu venho aqui do ladinho do ponto que a gente pegou aqui por último, né? Então, a gente conta aqui, ó, os 3 pontos baixos que a gente fez, a gente pegou aqui. Então, eu pego a partir do 4º ponto, nós vamos colocar o fio amarelo de volta, tá? Opa! Deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês, ó. Dou os 2 nozinhos pra gente começar. Correntinha inicial e vamos fazer a mesma coisa, ó. 3 pontos baixos na primeira carreirinha aqui da pontinha. 3 pontos baixos, uma correntinha, a gente vira uma diminuição e um ponto baixo, né, para essa segunda carreirinha. Ó, uma diminuição e um ponto baixo em seguida, uma correntinha, uma diminuição e aí a gente arremata. E nós vamos fazer as 5 pontas desse jeito, tá bom? Então eu vou fazer e quando eu tiver no final da 5ª pontinha eu volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, tô na última pontinha, tá vendo como ficou? Feito isso, o que que eu vou fazer agora? A gente vai fazer a última carreira de acabamento, tá? Para ele não ficar com essas deformidades de carreira que vocês podem perceber, né? Que ele fica com essas viradinhas aqui. Então, para dar acabamento, a gente vai fazer uma correntinha e vamos trabalhar a lateral de cada pontinho, tá? Então, ó, eu vou fazer um ponto baixo em cada viradinha aqui, ó, de carreira, ó, na lateral, tá vendo? Venho aqui embaixo e assim eu vou passando por toda a voltinha. A gente inclusive aproveita para esconder os fios de sobra também de cada pontinho. Então, ó, quando eu chego aqui em cima, eu faço aqui um ponto baixo, deixa eu mostrar para vocês, ó. Faço um ponto baixo e assim eu vou seguindo, trazendo o meu fio para minha esquerda aqui, ó. Para minha esquerda, tá vendo? Então, eu consigo ir fechando a carreira, fazendo o acabamento de esconder todos esses fiozinhos das pontinhas da estrela, tá vendo? E aí ela vai deixando o acabamento certinho, bonitinho. Então eu vou fazer toda a voltinha da estrela desse jeito, né, com esse acabamento e volto então com vocês para mostrar como vai ficar. Olha só como ela ficou, gente, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? Então, feito aqui, nós vamos só arrematar pegando o primeiro pontinho,
fazendo um ponto baixíssimo para finalizar, puxo o fio, corto com sobra, porque a gente vai utilizar para costura, dou um nozinho duplo, puxo bem e temos a nossa estrela. Ela até ficou grandinha, né, gente? Olha só como ela ficou grandinha. E nós vamos colocar ela aqui bem no topo, tá vendo? Bem em cima mesmo da nossa árvore. Então, eu já vou até deixar aqui, ó, um alfinete já presinho para segurar ela aqui, tá? Eu vou colocar no topo mesmo, tá, gente? Não vou pôr nem à frente nem para trás da árvore, é bem no meio, tá vendo? Para ela ficar certinha aqui. Feito isso, nós vamos agora espalhar também as bolinhas que a gente fez, tá? Então, eu vou escolhendo os locais, vou espalhando aqui bonitinho, ó. Vocês vão escolhendo, né, as regiões que vocês querem colocar, ó. Eu vou dando a voltinha aqui, escolhendo mais ou menos onde eu vou colocando e eu vou posicionar, certo? Depois de posicionar todas as minhas bolinhas, o que que eu vou fazer? Eu venho com a minha agulha de costura, tá? Nós vamos pegar aqui a linha, vamos começar a parte da costura agora aqui, pessoal. Ó, pego a minha linha e eu simplesmente vou chegar onde eu quero prender, né? Fala, ó, quero prender aqui. E eu vou costurar assim, ó. Vou pegar um pedacinho da própria árvore e o topo aqui da bolinha e vou dar alguns pontinhos, tá? Só no topo, tá, gente? E ó, já vou dar os meus nozinhos de arremate, ó, no mesmo pontinho do topo, tá? Dei 2 nozinhos? Dei. Então, eu vou esconder o fio de sobra por dentro da própria árvore, venho com a tesoura e corto. Isso vai dar, ó, movimento aqui para decoração, tá vendo? Então, ele vai ficar soltinho desse jeito. E assim eu vou prendendo os outros também. Então, eu vou escolhendo aqui as posições e vou prender bonitinho, tá bom, gente? Do mesmo jeitinho. Eu venho com a agulha de costura, coloco meu fio aqui da bolinha, agora a gente vai colocar o verde. Então, ó, agora eu quero aqui nessa parte. Então, eu venho, ó, pego aqui, pego o pontinho do topo e vou trabalhar só nele, ó, a costura, tá? Ó, eu dou 2 pontinhos e em seguida eu já arremato dando os meus nozinhos, tá bom? E aí, eu vou fazer, então, a colocação de todas as bolinhas e volto, então, com vocês pra gente colocar a estrela também e vocês verem como é que fica, tá bom? Ó, gente, ficou desse jeitinho a colocação, tá vendo? Então, ficou dessa forma aqui. Lógico, vocês podem colocar mais, né? Colocar de outras cores, inclusive, para ficar ainda mais bonito, né? Mais vivo, né? A ideia da árvore de Natal aqui. Mas eu fiz mais para demonstrar para vocês, tá bom? Então, vamos agora para a colocação da estrela, né? A estrela aqui, ó, gente, nós vamos prender, ó. Deixa eu só mostrar aqui certinho. Lembrando que eu falei para vocês de deixar ela bem centralizada aqui na ponta, né? Nós vamos prender ela então aqui bem centralizada, como eu tô falando para vocês, ó. Então, eu pego um pontinho aqui da própria parte da árvore, venho com ele e puxo já prendendo na própria estrela. Novamente, pego um pontinho aqui da própria árvore. Eu tô fazendo da primeira até a terceira carreira, tá? Da árvore aqui, que eu tô costurando. Ó, pego o pontinho aqui do topo agora, venho, já tiro o meu alfinete e vou prendendo, gente. Vou costurando aqui até ele ficar bem certinho, bem bonitinho, ficar em pé, né? O importante é também deixar a estrela bem fixada para ela poder ficar na posição certinha sem ficar caída desse jeito, tá bom? Então, tentem o máximo possível deixá-la bem firme aqui na costura, tá? E ó, vou prendendo, tá, gente? Puxa bem forte o fio, tá? Ó, vou costurando aqui, só essa parte de baixo que a gente vai prender. Aqui tem um fio aparente, eu vou esconder ele por dentro. Ó, puxo bem.
Então, ele já tá bem colocado aqui, bem presinho. O que que eu vou fazer então? Pego um último pontinho e já vou dar os meus nozinhos de arremate. Ó, dei os nozinhos e escondo o fio de sobra aqui por dentro. Puxo bem, venho com a tesoura e corto. E tá prontinho, tá vendo, ó? Tá prontinha a nossa árvore de Natal. Ela fica em pezinha, tá? Por conta de toda a estrutura que ela tem, ela é bem firme por conta do cone, né, gente, ó? Ela é bem firme mesmo. E ela fica prontinha para ser colocada na mesa, né? Na mesa da cozinha, por exemplo, na hora da ceia, né? Então a decoração fica super bonitinha lá. E eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E essa então foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelos trabalhos em crochê, né? Para o Natal. Inclusive, a parte de reaproveitamento de materiais também. Então, deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição. Então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do passo a passo completinho digital no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom, gente? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como os nossos membros aqui, a Marici Quitério e o KG Center, que é o canal do meu marido, que também é membro aqui do canal. Inclusive, um beijão para vocês, muito obrigada por apoiarem dessa forma também. Então, se você quiser, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios direitinho, tá bom, gente? Um beijão para todos vocês que estão sempre aqui apoiando o canal, aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. E até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau!